Oi, gente, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para falar de uma coisa muito importante. Todo mundo, quando fala que vai migrar para a utilização do SketchUp Layout para fazer detalhamentos, para realmente fazer todas as etapas do detalhamento utilizando o SketchUp Layout, que é essa ferramenta maravilhosa que vem em conjunto com o SketchUp, a sua modelagem 3D, e para utilizar a sua modelagem 3D que você já faz, já modela perfeitamente e não quer jogar ela fora, e faz a parte de detalhamentos no SketchUp Layout. E todo mundo me pergunta o quê? Ai, Maria, mas eu não quero só fazer parte de interiores no SketchUp Layout. Eu quero fazer também arquitetônico. Isso é possível? Eu recebo muitas perguntas. Por quê? Muitos escritórios, eles fazem o quê? Ah, então seguimos a parte de interiores com SketchUp Layout, e a parte de arquitetônico permanecemos, utilizar o SketchUp e o AutoCAD. Mas não, isso tudo vocês conseguem fazer, é só virar a chavinha, e eu quero demonstrar isso tudo hoje aqui para vocês. Por quê? Se vocês utilizam somente esses dois programas, o que acontece? É a mesma coisa da parte de interiores. A parte de interiores vocês modelam, tudo bem certinho, tudo bem perfeitinho, toda a parte do SketchUp Layout, do SketchUp, modelagem 3D, desculpa. E aí chega na parte do detalhamento, vocês ignoravam aquela parte de 3D e iam para o AutoCAD. Redesenhavam as paredes, redesenhavam. Obviamente, tinham que ficar alternando, né? Olhando no SketchUp e fazendo diretamente depois no AutoCAD. Isso acontece muitas vezes também com a parte de arquitetônico, porque o arquitetônico, como que ele funciona? O arquitetônico, tu vai apresentar um layout para o teu cliente. Depois de apresentar esse layout, tudo pode variar, né? Obviamente, de escritório para escritórios. Mas você apresenta o layout, depois de apresentado o layout aprovado, a gente parte para a parte de 3D, então é toda a parte volumétrica, tudo bem perfeitinho. E aí acontece a mesma coisa com interiores. E aí, por isso que todo mundo me pergunta, Maria, eu posso fazer o arquitetônico no SketchUp Layout? Obviamente você pode. Se você faz interiores, você consegue fazer toda a parte de arquitetônico e muitas vezes é muito mais prático. Então, como é que funciona? Faz a parte de layout, você consegue fazer tudo diretamente utilizando o SketchUp na parte de layout e o SketchUp Layout. Depois já parte para a parte de modelagem, que aí fica para a parte do SketchUp. E aí, quando parte para o detalhamento, você já tem todo aquele seu 3D prontinho para poder reutilizar ele lá diretamente no SketchUp Layout, fazer os seus detalhamentos, tanto não somente para obra, mas também para a prefeitura. Isso tudo, obviamente, varia de prefeitura para prefeitura. A prefeitura que eu trabalho e prefeituras que muitos dos meus alunos trabalham, não necessita entregar o arquivo DDWG. Mas, que muitas prefeituras pedem, além do PDF, o arquivo de DWG. Mas geralmente é somente o PDF. Então, a gente trabalha com o SketchUp e SketchUp Layout. E eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês, então, você já deve estar vendo aqui na tela, uma parte inicial, que nem eu comentei para vocês. Meu modo de trabalho é: faço um layout, apresento para o cliente, aprovado o layout, parto para a parte de 3D e depois do 3D aprovado, obviamente, para a parte de executivo, que é feito totalmente no SketchUp Layout. Então, como funciona? Gente, aqui eu tenho o SketchUp Layout aberto, tá? E todo mundo me pergunta, mas eu não consigo criar layout dentro do SketchUp utilizando o SketchUp Layout. Como que funciona? Aqui, ó, eu tenho a minha base, que são as paredes. Toda a parte de paredes, ó, é tudo feito no SketchUp, que eu vou mostrar pra vocês. E nesse projeto individual, no caso, o que eu fiz? Fiz toda a base e depois, ó, joguei os bloquinhos aqui e todos esses bloquinhos, vocês conseguem perceber que aqui eu tenho uma escala na lateral, ó. Então, eu tenho essa escala, que é na 1:50, e, obviamente, a minha planta também está na 1:50. O que acontece? Eu utilizo o SketchUp como eu utilizava o AutoCAD, para fazer desenho, porque o layout, realmente, tu vai posicionar muito pela planta. Mas o que facilita isso para ti também, tu tá fazendo direto no SketchUp? Tu já vai ter a base depois pro teu 3D,
Então, facilita isso muito. E também, tu já vai ter noção se tem algum declive, aclive nesse teu terreno, rampas. Então, isso tudo vai facilitar a tua vida. E aí, o que que acontece? Aqui dentro do SketchUp, ó, vocês conseguem perceber que eu tenho todos os minhas paredes, ó. Elas estão em 3D aqui, tá? Tudo delimitadinho, tenho escada desenhada. Então, isso aqui tudo eu já posso utilizar para o meu projeto 3D posterior, que obviamente vai ser mais estudo de fachada, janelas, tudo bem organizadinho para sair aquele 3D perfeito para depois fazer o executivo. Então eu consigo totalmente esquecer o AutoCAD para tudo. Então eu consigo utilizar essas duas ferramentas que são ferramentas essenciais e muito práticas para quem já utiliza. Então, o que que acontece? A integração do SketchUp com o SketchUp Layout são funções perfeitas para você programar e fazer todas as etapas do detalhamento, no caso, com o SketchUp Layout. Então, o que que acontece? Isso tudo vai fazer com que você otimize seu tempo e você, além do que eu já falo sempre, toda essa parte de interiores, você vai entender que você também pode utilizar isso para arquitetônico, desde lá do início do seu layout até a finalização para projeto de prefeitura, tá? Então, aqui, ó, como vocês podem perceber, esse aqui é meu template que eu já tenho toda a parte de informações para projetos arquitetônicos. E aí, aqui, ó, tá todo desenhadinho. Então, como é que funciona? Eu tenho toda a parte aqui, ó, de plantas. E é a mesma coisa, eu tenho meu terreno, vamos supor, meu terreno tem 15 metros por 30. Peguei lá, desenhei 15, então eu desenho tudo em centímetros, 15 mil por 300. 3 mil, desculpa. Esse aqui é meu terreno. Então, esse aqui é meu terreno. Eu sei que aqui dentro eu vou ter que ter os recuos, vou ter que ter as informações. E como que funcionava no AutoCAD que eu desenhava? Eu desenhava aí linha por linha, e eu tinha que ficar apagando. Aqui já não, eu consigo fazer blocos e ir mesclando as informações e trazendo já 3D, puxar. Então, eu já consigo ter uma noção de informações também 3D. Deixa eu desligar minha névoa. Então, olha só. Aqui no lado, ó, eu já tenho um bloco de mais ou menos como ficaria a minha residência. Isso tudo facilita na tua produção também em diferentes informações. Então, você já projeta o 2D com o 3D. E isso tudo faz com que você não chegue na etapa ali de 3D e veja que, não, esse bloco não ficou interessante, ou algumas informações não estão batendo. Então, você já consegue alinhar informações trabalhando com esse 2D, 3D, tá? Então, deixa eu apagar aqui a névoa. Então, eu tenho aqui o meu desenho, pego o bloquinho aqui, posso ir fazendo, obviamente, os recuos. Ah, eu tenho que ter tantos metros, 2 metros, tem que ter aqui frontal, 5 metros, tranquilo. Eu quero que a minha garagem inicie aqui, então a garagem tem que ter 5 metros e 60 por 4 metros. Então, eu vou desenhando aqui tudo tranquilo. E aí, obviamente, depois eu vou fazendo as paredes que eu preciso, tudo bem organizadinho. E nesse projeto em especial, eu fiz toda a base aqui, fiz toda a parte de, obviamente, lajes, tudo bem certinho. E quando eu passei para o SketchUp Layout, foi um teste para eu fazer uns bloquinhos mais humanizados, para ver o que facilitaria também nessa questão de tempo, tá? E aqui, ó, todos os bloquinhos humanizados, e esses bloquinhos, todos eles estão em escala, tá? Tudo na escala 1:50, que é a escala da minha planta. Caso eu quisesse mudar, vamos supor, todos os bloquinhos, ó, todos eles são desenhados para uma escala diferente, e a minha planta também, clico com o botão direito, escala, vou botar ali na escala 1:75. Ó, todos os bloquinhos vão mudar para 1:75, posso clicar na minha planta e posso alterar a escala dela também para 1:75. Posso alterar os dois, no caso. E aí, ajustar tudo, obviamente, bem certinho, tá? Esse aqui, bem provável que não pegou a referência novamente. Mas tudo eu consigo tá ajustando e, obviamente, fazendo aqui dentro. E no caso, essa minha planta, ela fica realmente com uma questão bastante visual e muito mais prática na questão de entendimento do cliente. Então, eu tenho bloquinhos mais realistas e é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês conseguem fazer tanto o interiores, desde lá do início até
todas as etapas do detalhamento, utilizando o SketchUp Layout. E vocês conseguem fazer arquitetônico também utilizando o SketchUp Layout. Então, vocês podem utilizar somente essas ferramentas para fazer os projetos de vocês, da parte de arquitetura, design, tudo bem certinho. E aí, partindo desse layout, eu vou mostrar 2 projetos distintos para vocês terem essas opções também. E aí, ó, deixa eu fechar esse. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem um projeto já de aprovação para a prefeitura. E eu vou mostrar para vocês o 3D desse projeto. Deixa eu só fechar esse aqui. O que acontece? A partir da aprovação do layout, a gente parte para o 3D visual. Então, a gente tem um 3D aqui. Deixa eu botar aqui. Modelagem 3D. Olha só, a gente tem um 3D aqui com todas as informaçõezinhas, até essa parte aqui. São questões que a gente pode deletar, pode colocar em outras partes. Tenho todo o meu 3D aqui, ó, que foi modelado da forma correta, claramente. Por quê? Eu tenho toda a parte de telhado, tudo organizadinho. Isso tudo, obviamente, é questão de modelagem. Tenho já todas as tomadas, que nem eu sempre digo, todas as informações para que eu possa simplesmente ter, olha só, minha planta de cobertura, todas as informações. E aí, esse 3D aqui é um 3D que ele vai servir para você fazer imagens e vai servir para você fazer a parte de executivo, a parte de prefeitura e a parte, obviamente, de executivo também, que às vezes tem um pouco mais de detalhes que a gente acaba levando somente para obra, né? E aí, o que acontece? Tenho todas as vistas aqui organizadas, plantas, tudo bem certinho. E aí, ó, vocês percebem que já tem todas as informações aqui. Fachada, então a fachada a gente acaba, obviamente, cortando algumas partes aqui, né? Lá diretamente depois no SketchUp. Então, tudo que você desenha aqui, você consegue levar para lá. Então, o que acontece? O arquitetônico, ele é ainda mais rápido para você detalhar no SketchUp Layout, ainda mais rápido do que o interiores. Então, você que perde muito tempo fazendo todo esse 3D perfeito para mostrar, para render para o seu cliente, você está perdendo tempo se você esquece esse 3D e joga para o AutoCAD. Então, olha só, todas as fachadas, tem a parte de cortes, no caso, que você consegue estar buscando. Ó, toda a parte de corte transversal, corte longitudinal. Aqui, ó, as informações das janelas. Essa aqui era uma porta diferenciada. Então, eu consigo pegar, olha só, a riqueza de detalhes que eu tenho, que eu não preciso redesenhar lá dentro do AutoCAD. Porque, imagina eu redesenhar isso aqui e ele já tá aqui na minha modelagem 3D, gente. Essa minha porta, ela já tá aqui prontinha na minha modelagem 3D. Então, além de tudo, tem toda a parte de elétrica, toda a parte, vamos supor, as grades, eu preciso detalhar. Então, eu consigo separar elas e trazer essa informação para o meu projeto executivo, meu projeto de detalhamento, tá? Então, o que acontece? Tenho todas as informações aqui e aí, olha só o que eu tenho aqui no meu layout. Vamos lá. A minha planta de cobertura. Eu pego aqui, ó, essa informação. Isso aqui é meu desenho do SketchUp. Como eu desenhei tudo organizadinho aqui, ó. Deixa eu voltar para minha planta de cobertura. Ó, na minha planta de cobertura, eu tenho todas as informações que são necessárias para o meu detalhamento. Toda a parte de calhas, rufos, telhado, tudo organizadinho. E aí, só aqui no meu layout, eu faço a parte de, obviamente, de cotas, a parte de cortes. Se eu tenho alguma projeção, alguma informação, eu vou acrescentar aqui. Mas já tá pronto. Eu tenho todo o rebaixo, ó. Rebaixo de calçada. Então, eu tenho que puxar as linhas de chamada, colocar as informações necessárias. Mas eu já tenho isso pronto. Por quê? Eu fiz a minha modelagem para um render ficar bonito e também já para eu poder utilizar isso tudo para o meu projeto executivo de parte de prefeitura e projeto executivo. Então, aqui, ó, eu tenho toda a parte de da planta, do primeiro pavimento. E aí, o que acontece? Para a prefeitura, muitas vezes a gente não precisa entregar todo o layout, só as bases fixas, né? De pia, banheiro, lavanderia. E aqui eu tenho os bloquinhos que eu utilizo, que são bloquinhos, obviamente, dos meus álbuns. Deixa eu botar aqui.
E esses bloquinhos, os meus álbuns, eu consigo arrastar ali para dentro e fazer a humanização dessas minhas plantas. Então, o que que acontece? Eu consigo fazer a humanização a partir desses álbuns e eles já ficam, ó, todo organizadinho aqui. Tenho toda essa parte aqui dos álbuns e eu só arrasto para dentro a informação e coloco ali, tá? Então, essa parte eu já consigo otimizar aqui dentro diretamente nessa parte da planta. Por quê? Olha só, isso daqui não é desenho, ó. Toda essa parte de trás não é desenho. É o que eu tenho aqui, ó. Planta primeiro pavimento. E vocês percebem que elas estão todas alinhadas, então isso acaba influenciando na informação, ó. Planta cobertura, planta primeiro pavimento, planta segundo pavimento. Tenho todas essas informações aqui e não é desenho aqui no SketchUp Layout. E vocês percebem, ó, tenho a minha janelinha que eu mostrei pra vocês e a minha porta já aqui na parte do quadro geral de esquadrias. Então, isso tudo eu consigo trazer pra cá, fazer a parte de cotas. E isso é ainda mais obviamente, a finalização dele é ainda mais prática do que a parte de interiores. Ele acaba otimizando seu tempo muito mais com essa parte de arquitetônico. Porque você tem que fazer já toda essa parte de arquitetônico. E aí você já tem, se você fizer tudo bem organizadinho, você já tem o seu projeto para modelagem, para executivo. Então aqui também, ó, são os bloquinhos, o restante é tudo já, ó. Janela, essa parte de janela, obviamente, tem que ser colocada, né? Numeração. Mas toda a parte de janela, toda a parte. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui diretamente no meu SketchUp. E eu levo para o SketchUp Layout. Uma coisa muito importante é a questão de áreas que eu consigo retirar desse meu arquivo. Por quê? Eu modelo certinho lá no SketchUp e aqui eu consigo fazer o quê, ó? Venho aqui, pego essa informação e consigo pegar a área, ó, 2,23 metros quadrados. Aqui estava em centímetros, no caso. Mas é só ajustar. Por quê? Eu já delimito essas minhas áreas para quando eu estiver aqui dentro do SketchUp Layout, eu só pego a informação aqui, ó. E eu já consigo pegar as áreas certinhas. As áreas certinhas para colocar nos meus detalhamentos. E facilita muito o meu tempo. Eu não preciso ficar olhando aqui, calcular a área, toda essa parte assim. Ele já pega essa informação para mim. E uma coisa muito importante, a parte de corte, gente. A parte de corte é a parte que mais otimiza. Porque muitas vezes você tem que pegar lá, colocar uma planta, apagar, colocar outra e ir pegando essa sequência de informações. Bater parte de escada, tudo que tem que ser janela, desenhar, fazer parte de telhado. Mas não, eu já tenho tudo organizadinho aqui. Isso tudo facilita toda a minha informação. Então, ó, toda a parte de seção, ó, já tem toda a parte de telhado, de vigas que foram inseridas, tudo bem certinho. Para que eu chegar no layout, eu só faço a parte, obviamente, de linha de chamado, de cota. Isso tudo vai facilitar muito mais o seu tempo, ó. E principalmente a parte de fachadas. Eu tenho 4 fachadas aqui, que literalmente foram tiradas da informação do meu 3D. Mas isso, claramente, você tem que desenhar com as medidas corretíssimas aqui dentro do SketchUp. E aí, você consegue tirar todas as informações. Mas se você desenha para ter aquele render perfeito para o seu cliente, você já desenha com todas as informações corretas. Então, isso tudo você consegue retirar as informações. Ó, nessa parte, a gente até incluiu alguns cortes a mais da parte de piscina, de informações de escada, de muro, para facilitar na hora da produção. E aí, você consegue estar fazendo também a parte básica de hidrossanitário, que vai para a prefeitura também. Toda a parte, ó, de pontos hidráulicos, você consegue estar fazendo. Pontos elétricos, que a gente tem tudo aqui também, ó. Toda a parte de pontos hidráulicos e elétricos, que vocês também podem ver informações que ele funciona realmente como a parte de interiores, que algumas aulas atrás eu também mostrei para vocês dessa sobreposição de informações, então você consegue estar colocando toda a parte de pontos, toda a parte de pontos na laje, você consegue fazer tudo aqui dentro do SketchUp Layout também. Parte de gesso, então já fica tudo completinho. E sai aquela dúvida de que, Maria, se eu quiser realmente migrar totalmente para os meus detalhamentos no SketchUp Layout, eu consigo fazer arquitetônico?
você consegue perfeitamente. E se você ainda não estiver fazendo, você está perdendo tempo. E é por isso que eu sempre gosto de mostrar para vocês todo esse método projetário inteligente, que é a utilização do SketchUp Layout para todas as etapas do detalhamento. Então, é por isso que eu digo, eu consigo fazer todas as etapas do detalhamento utilizando o SketchUp Layout, desde a parte de interiores, que tem pontos elétricos, pontos hidráulicos, gesso, tudo especificadinho, até a parte de arquitetônico, que eu consigo estar fazendo toda a junção da casa do início ao fim, utilizando os detalhamentos no SketchUp Layout. Gente, essa foi a conclusão geral de hoje, que a gente consegue fazer tudo utilizando somente esses programas maravilhosos. E vejo vocês para as próximas dicas de SketchUp Layout e aguardo vocês também nas próximas aulas. Muito obrigada!